Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje começando mais um dia 31 de março de 2026, mais precisamente 6 horas e 52 minutos, o último dia de março. Amanhã a gente começa abril. Amanhã começa o mês de abril e nós aguardamos, ó Deus, que o Brasil se resolva, o mundo se livra dessas guerras, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fazemos esta oração, ó Deus, a Ti, ó Pai, que nos guarde, nos livra das tribulações, ó Deus, em nome de Jesus, também nas catástrofes naturais, ó Deus, nos dê uma semana tranquila, uma semana de prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus, prosperidade que eu digo espiritual para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos seguir a Tua palavra, nos dê humildade, discernimento para entendê-la e compreender a Tua palavra e vivê-la. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Bom, começando agora, hoje eu vou falar sobre a primeira carta aos Coríntios, carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E Coríntios, uma cidade grande, uma cidade portuária, e a igreja, maior parte dos membros de pessoas ímpias, de pessoas do mundo, e numa cidade muito pecaminosa. Então, Paulo escreve essa carta para ver se não cause dissolução da igreja, afastamento dos membros, né? Então ele identifica o problema da igreja de Corinto, oferecer soluções, ensinar aos crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Olha só, uma sociedade corrupta. Naquela época a sociedade já era corrupta. Aliás, onde teve o ser humano, teve a corrupção, infelizmente. É o pecado mais comum que nós podemos ver e compreender na sociedade hoje, né? Foi destinada à igreja de Corinto e aos cristãos de todo o mundo, lógico, não só de Corinto, mas se escreve para Corinto, mas quantos lugares no mundo não são da mesma forma, né? Aproximadamente 55 anos depois de Cristo, essa carta foi escrita, próximo ao fim do ministério dos 3 anos de Paulo em Éfeso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso criando a igreja dele. Mais ou menos no final, ele escreve para Corinto, diante de sua terceira viagem missionária, né? Corinto era uma cidade grande, cidade cosmopolita, possuía um porto e era principal centro de comércio. A cidade mais importante da Acaia, havia muita idolatria e imoralidade, que há até hoje para nós. Por isso que a Bíblia serve para os dias atuais e sempre servirá, né? A igreja era, em sua maioria, composta de gentios. Paulo estabelece a igreja em sua segunda viagem missionária. Então, Paulo estabeleceu a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, e ele estava aqui para começar a terceira viagem, escreve a carta de Éfeso, né? Então, Paulo tem todo aquele cuidado de fazer com que os cristãos permanecessem na igreja. Então, a dissolução das pessoas, né? Então, havia muita dissensão na igreja, divergência de opiniões, falta de entendimento, desavenças entre as pessoas, gerando conflitos e divisões, isso dentro da igreja. Então Paulo escreve alertando todos esses problemas que existiam na igreja de Corinto, né? E era uma característica a principal característica de Paulo, não deixar a igreja dispersar, aquela dissolução de
entendimentos, de opiniões, né? As desavenças entre pessoas, gerando conflitos e divisões, né? Então era um espírito mundano dentro da igreja. E Paulo alerta os cristãos daquele lugar para isso. E olha só, quantas igrejas são assim hoje? Nós somos igrejas grandes, existem grupinhos, existe fofoquinhas. Então a gente tem que ir para a igreja para principalmente procurar Jesus e não pessoas. Procurar Jesus. E se estamos procurando Jesus, essas coisas ficam em segundo plano. O que nós podemos fazer é fazer igual Paulo fez aqui. Tentar corrigir, dar a nossa palhinha de entendimento na igreja. Isso que nós devemos fazer, né? Ele fala também da humildade das autoridades que se engrandecem, né, dentro da igreja, que querem ser os maiorais, os mandões. Não, nós somos todos, temos que ser líderes, mas líderes com competência e não com não com aquela obrigação de obedecer, estando certo ou errado. Não, líder é quando a gente tem competência para liderar. Neste motivo, não precisa procurar meios para liderar, automaticamente a liderança aparece e surge, né? Então, ele prega muito sobre a impureza da igreja de Corinto, né? Ele faz muita exortação nesse sentido na igreja de Corinto, né? E por causa disso existia também muitos processos judiciais, muito litígio entre os irmãos. Não pode. Paulo proíbe veementemente isso aqui. Olha só o que Paulo fala no capítulo 6, versículo 1, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Eu sou advogado e há muito tempo que eu não faço nenhuma ação, eu rejeito todas as ações contra as pessoas. Eu não quero nem saber que pessoa é contra a pessoa, a não ser que seja muito determinada qual pessoa é. Se for uma autoridade que está usurpando a sua autoridade, assim a gente pode. Agora, contra o irmão, não. As desavenças nossas aqui nós resolvemos entre nós. Nós somos as pessoas escolhidas por Deus, por Jesus, para viver. Então não vamos brigar contra o outro. Então, quando eu fui advogado, eu lógico, pegava a causa contra as plataformas de telefonia, né, as operadoras de água, de internet, essas coisas assim. Aí eu pegava as ações. Agora eu estou aposentado, estou parando, mas eu não fazia isso contra a pessoa. Uma das irmãs veio aqui para protestar contra a igreja dela. Eu não fiz. Aconselhei, e hoje ela está muito bem em outra igreja. Então, a igreja ela é comandada, dirigida por pessoas, igual Paulo fala aqui. Se você não está bem numa igreja, não vá contra o pastor dessa igreja, ele é um ungido de Deus. Não faça nada contra ele. E se você não tem condições de continuar naquela igreja, mudá-la é muito difícil, a não ser que Paulo faça aqui de acordo com cartas. Então você procure outra. Vê uma igreja que seja apta a te receber, a viver contigo. Então, demanda judicial contra o irmão está sendo proibido aqui pela Bíblia. Não podemos fazer, né? E então ele diz, baseado nisso, nós somos corpos de Cristo, somos membros de Cristo, somos o corpo de Cristo. Como é que um membro vai brigar contra o outro? O braço direito contra o braço esquerdo? Não pode, não devemos e não podemos fazer isso.
demandar contra o irmão, principalmente judicialmente, não é permitido pela Bíblia, né? E Paulo também exorta sobre o casamento, né? O casamento naquela igreja, quer dizer, as pessoas eram corruptas, não amavam seus cônjuges, então é muito fácil de haver brigas, de haver desquites, divórcios, e é o que não deve ser feito, o que Deus une, o homem não deve dissolver, né? Então vamos lá no capítulo 7, versículo 1 que Paulo fala: Ora, quando as coisas que me escrevestes, bem será que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e a mesma sorte a mulher ao marido. Por quê? Para evitar a prostituição, a fornicação, cada um tem o seu cônjuge, o marido a sua esposa, a esposa o seu marido e assim por diante. E que amar um ao outro, devemos amar um ao outro como Deus amou a sua igreja, entendeu? Então, e ele alerta também sobre a liberdade cristã, né? Liberdade cristã, nós não somos livres como cristãos, nós temos que amar um só Deus, nós temos que seguir um só Deus, o Deus dos patriarcas nossos, né, de Abraão, de Jacó, de José, dos patriarcas. É o Deus que veio, Deus único. A idolatria está fora. Ter imagens na sua casa, seguir imagens, orar perante imagens, não pode. Deus é o único. Nós falamos com ele diretamente. Quando Jesus padeceu na cruz, o véu do templo se abriu de alto a baixo, porque antes da morte de Jesus, o povo ia a Deus perante o sacerdote, representado pelo sacerdote, intermediado pelo sacerdote, que ia no Santíssimo fazer suas oferendas em prol de perdão dos pecados das pessoas. Não, depois que Jesus morreu, o véu se abriu de cima a baixo e nos tornou livres para o acesso a Deus. Só com um intermediário, Jesus, é o nosso único intermediário entre nós e Deus. Então nós oramos hoje diretamente a Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados diretamente a Deus, depois do arrependimento, lógico. Arrependamos dos nossos pecados e pedimos perdão, arrependidos de coração, e Deus nos perdoará sempre. Assim como devemos perdoar também nosso irmão que erra contra nós, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3, está lá: se o irmão errar contra você 7 vezes, e te pedir perdão, 7 vezes você perdoará. 70 vezes 7, e te pedir perdão, vir a você pedir perdão arrependido, você vai perdoar. Então, é o perdão que nós pedimos a Deus pelos nossos pecados. Nós erramos, nós somos pecadores, não adianta, nós somos pecadores. Nós pecamos de manhã ao acordar, à noite, com os nossos sentidos, com a nossa visão, com o nosso pensamento, com os nossos olhos. Infelizmente, o mundo está todo errado. O mundo não é de Deus, o mundo é do maligno. E para nós vivermos aqui, como Jesus disse, a porta é estreita. Não é uma porta larga, fácil, é uma porta estreita, difícil de ser penetrada e permanecer. Mas Deus fala lá no Apocalipse: quem persistir e permanecer na fé, eu ressuscitarei, eu salvarei, eu darei a salvação eterna. Então, é o que nós devemos fazer.
Então, mais uma vez, eu farei alguns tópicos aqui, existem muitos mais, a carta é grande, que os mares da igreja de Corinto são exatamente os mares que tem na nossa igreja hoje. Então, nós devemos ouvir os conselhos de Paulo para que possamos ser santos e santificar a nossa igreja. Ter uma igreja de Cristo apta e com crédito para subir no arrebatamento. Porque se não tivermos vivendo a palavra de Deus, persistindo nela, não iremos subir no arrebatamento. E se tivermos já dormindo depois da nossa morte aqui da carne, se não tivermos morrido em Cristo, não seremos ressuscitados e nos livrados da segunda morte. Não, nós ficaremos, infelizmente, pagando nossos pecados no inferno. Então, é o que nós devemos fazer e ouvir a palavra de Deus, seguir, persistir. É difícil, mas olha o que Jesus fala: nenhuma tentação deste mundo é superior à força que nós temos de suportar. Nenhuma. Então, se nós conseguimos suportar a todas, vamos. Tem que ter muita oração. É bom o jejum para enriquecer a nossa vida espiritual. É bom de vez em quando fazermos o jejum. E o jejum não é ficar sem comer eternamente, nem ficar de comer de tudo, não. Você, alguma coisa que você gosta muito, você faz o jejum de não comer aquela coisa durante o período. É um jejum, oferece a Deus, faça um sacrifício em prol da tua vida espiritual. É isso que eu vou deixando por aqui, vou ficando por aqui. Mais uma vez, essa palavra de Deus escrita lá no ano 55, volta de ano 55 depois de Cristo. Nós estamos aqui no ano 2026, quase 2000 anos depois. É como se estivesse sendo escrita para nós hoje. Então, vamos ler a Bíblia, seguir a palavra de Deus, que ela é para nós, para nossos irmãos, para a nossa vida aqui. Vou fazer uma oração de despedida de hoje, para amanhã a gente voltar com a segunda carta, ver para por que e para que ele escreveu. Então vamos orar. Ó Pai, ó Deus, nosso Pai amado, nos guia, ó Deus, nos dê força, nos dê discernimento, Deus, para entender a Tua palavra, nos dê força para suportar as tentações e não cair em tentação. Nós te pedimos, ó Deus, por esse dia, por essa terça-feira que começa, em nome de Jesus, nós vamos, ó Deus, passar o dia perante Ti, em nome de Jesus, suportando as coisas ruins deste mundo. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.